Então, igreja, queria que você abrisse aí para a gente dar início a essa pregação. Salmo 46. Quero compartilhar algo da parte de Deus. Algo que Deus trouxe ao meu coração, que me trouxe confronto. E glória a Deus por isso, amém? Porque Ele disciplina a todos que Ele ama. E Salmo 46, do versículo 6, amém? Do versículo 6 ao versículo 11 fala assim: Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Vinde, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você concorda com isso? Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Pai. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Muito obrigada pela tua presença, desde a escola bíblica, aqui passeando no nosso meio, nos louvores, porque tu estás entronizado entre os louvores do seu povo. E Deus, nós queremos pedir agora, Senhor, que o Senhor nos conceda, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus, Pai. Oh, Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, entender a esperança do nosso chamado, Senhor. Que possamos, Senhor, discernir, Senhor, a nossa herança dos santos, Senhor. Experimentar o teu poder. Como Paulo orou aos Efésios, eu faço essa oração para a minha vida, para os meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor nos conceda esse poder, Pai. Deus, que é nossa herança em Cristo. Dá-nos um culto abençoado, abre o nosso entendimento, que a nossa mente esteja totalmente cativa à obediência de Cristo. Assim nós dizemos amém. Amém? Então, amados, na realidade essa palavra, né, Deus tem gerado essa palavra no meu coração desde quando eu estava fazendo uma meditação sobre o livro de Esther, né? Mais precisamente na virada da história de Esther, que Esther estava acomodada no palácio, né? E aí depois ela recebe uma repreensão de Mardoqueu, apresentando ali o Espírito Santo de Deus, e ali toda a história, né? Eu quero dizer, em nome de Jesus, aquilo que o diabo intentou contra a tua vida, você pode viver uma virada, se você quiser, se você crer, se você estiver disposto a viver o melhor de Deus na terra, meu irmão. Você tem total autoridade para viver uma virada dessa história, amém? E aí eu fiquei meditando sobre isso, e isso daí um posicionamento. O posicionamento daquela mulher mudou a história da nação, né? E Deus continua bradando nessa linha. O pastor Júlio falou no último culto sobre posicionamento, a importância da gente se posicionar, né, diante de tantas lutas que nós estamos enfrentando, né? E eu quero te dizer, quantos estão vivendo batalhas, né? Verdadeiras batalhas espirituais. Sou a pastora para pregar essa palavra? Sabe, eu quero te dizer que o tempo todo nós estamos enfrentando muitas batalhas. Nesse momento, está havendo uma batalha, né? Que você não enxerga, mas para que você saia daqui vazio.
para que você saia daqui sem esperança, para que você seja roubado daquilo que Deus tem para te dizer. Você está entendendo, amados? O nível da batalha é o tempo todo a gente recebendo, sabe, ataques, e a gente precisa se levantar, se defender, amém? Usando as armas espirituais em Deus, que estão disponíveis para todos nós, amém? A palavra de Deus nos dá isso, né? E citei aqui esse salmo maravilhoso, né? Que em tempo de guerra, amados, a melhor certeza, né? É que no momento de tribulação, de luto, o diabo está se levantando ferozmente contra a nossa vida. É essa declaração aqui no versículo 7, que repete no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Queridos, se Deus é por nós, quem? Entende a preciosidade dessa declaração? Se Deus está conosco, amados, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Deixa eu te falar, sabe? É nessa certeza que nos dá um descanso em meio à guerra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas existe uma diferença muito grande, meu querido, minha querida, em dizer que Deus está contigo e você está com Deus? Hã? Porque a gente fala assim, eu tenho Deus no meu coração, Deus está comigo, mas e Ele está contigo? Hã? Ele está nessa batalha? Ele está guerreando a teu favor? Hã? Isso é importante, isso faz muita diferença, saber e ter a certeza, a convicção de que Deus está conosco, amém? Porque pode se levantar a batalha que for, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. No final, você vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque Ele se faz presente nessa situação. E quando Ele entra para mudar a história, amém? E nós entendemos que, observando, estudando a palavra de Deus, Deus se revela ao seu povo através dos seus nomes redentivos, né? Deus foi se revelando através da história, mostrando, né, através do seu nome, um atributo, uma qualidade, algo da sua personalidade. Vou te dar um exemplo. Jeová Rafá olha aí, está vendo como a gente precisa? É aquele que te sara, igreja. Se você tem alguma enfermidade, você sabe que você pode ir até Ele, porque Ele se revela como aquele que tem a cura. Amém? Isso é maravilhoso. E não para por aí, Ele vai dando outros nomes. Jeová Jirê é aquele que provê, é o Deus provedor. Está faltando alguma coisa? O teu Deus pode te prover. Amém? O teu Deus, é a Ele que você tem que recorrer. E de tantos e tantos, poderia passar aqui falando sobre os nomes de Deus, redentivos, mas um que é um nome, sabe, que eu tenho assim um apreço muito grande, é esse, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth demonstra o quê? O poderio de Deus, que existem exércitos a seu favor, exércitos celestiais na terra, amados, que Ele tem isso nas suas mãos. Então não importa a guerra que você está enfrentando, eu quero te dizer, Jeová Sabaoth entra, né, no meio dessa batalha, amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, Ele é todo-poderoso, gente. Ele é soberano sobre todos os poderes terrestres e celestiais. Quando nós entendemos quem é Deus, então eu vou te dizendo que a luta vai ficando mais equilibrada. Mas quando nós não temos conhecimento de quem é o Senhor, nós nos desesperamos facilmente. Verdade ou não, igreja? Nós nos desesperamos demais com as astutas ciladas do diabo, sabe? Com os gritos, as afrontas, né, de Senaqueribe, né, com as intimidações dos Golias da vida. Mas quando você descobre quem é o teu Deus e que Ele está contigo, meu irmão, isso faz
toda a diferença. Eu quero te dizer isso porque a gente, durante um tempo, um longo tempo, para te dizer exatamente, né? Aproximadamente uns 20 anos, eu não tinha noção nenhuma de batalha espiritual. Talvez você que está aqui sentado também, né? Às vezes a gente prega para... A gente está pensando que a gente está falando, né? E às vezes existem pessoas que estão começando, engateando, e estão tendo as mesmas dificuldades que nós tivemos lá atrás. Então, é necessário a gente repetir algumas experiências, algumas pregações que fizeram diferença na nossa vida. Então, eu só fui entender essa questão de reino espiritual depois de 20 anos lendo a palavra. Não era convertida, era convencida, mas eu não tinha essa visão. Na minha mente, o diabo estava derrotado lá na cruz do Calvário, estava no centro de Macumba, estava ali no cemitério, na encruzilhada, mas não na minha vida, porque eu tinha Deus no meu coração. Deus estava comigo, né? Até perceber que Ele estava minando a minha vida, as minhas forças, Ele estava comendo pelas beiradas, né? E aí, quando eu descobri, o estrago estava adiantado, mas Deus entrou com providência, amém, amados? E aí, o que você precisa entender é que essa guerra, ela começou muito antes de você nascer. Muito antes. E aí eu lembro, né, que nesse período, né, de instrução, quando Deus estava abrindo meus olhos espirituais, Ele tinha me dado um sonho. E esse sonho, eu estava num alto de um helicóptero sobrevoando uma planície que tinha muito mato. E a minha era assim uma campina, sabe, de perder de vista, né? E a minha função, eu estava ali no alto daquele helicóptero, eu tinha um canhão na minha mão, e a minha função, a minha missão, parece até filme, né? Missão impossível. E aí, a minha missão era identificar o inimigo no meio daquela campina e destruir aquele inimigo, né? Usando aquele canhão. E aí tinha um detalhe. Aquele inimigo era invisível. Alguma semelhança com predador, alien, alguma coisa assim, né? O inimigo era invisível. Mas, durante um certo tempo, eu observava o rastro que se fazia no meio daquela campina, que não era o movimento do vento, era um rastro tipo uma serpente. Então, eu olhava para aquele rastro, não via o inimigo, mas via o rastro, então eu firmava aquela arma que estava nas minhas mãos e atirava. E tinha um detalhe ali, quando era bola fora, a bola ia. Mas quando acertava, olha que coisa interessante, como Deus nos ensina, né, de várias maneiras. Quando a bola acertava, vinha na mesma força na direção contrária. Então, não podia ficar parado, tinha que acertar, estar em movimento. Tem alguém parado aí, meu irmão? Parou por quê? A gente precisa continuar, porque os ataques estão vindo toda hora. Amém? Amém? Às vezes a gente fica muito previsível, amados. Nós precisamos ser como aquele que é como um vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que se movem pelo Espírito Santo de Deus. Diga eu. Amém? E aí, para você entender que essa guerra não começa agora, abra lá em Apocalipse 12. Aqui tem um resumo maravilhoso. Você que está começando, você precisa entender isso. Você precisa abrir seus olhos espirituais, meu irmão, em nome de Jesus, e não ser surpreendido nessa tua guerra. Usar as armas, sabe, que são necessárias para vencer essa batalha. Não, de repente, as que você está usando, que são ineficientes, e você tem sido derrotado continuamente. Então, Apocalipse 12, versículo 7 fala assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois sublinha isso na tua Bíblia, isso aqui é poderoso na batalha espiritual. Eles, pois, o venceram com o quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pula aí para o 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Sublinha isso. Os que guardam os mandamentos de Deus e quê? E têm o testemunho de Jesus. Amém, amados? Né? Então, essa luta, ela não começa agora, na tua vida. Às vezes as pessoas acham que, me converti, minha vida começou a dar para trás, né? Na realidade, essa peleja começou lá no céu, e ela se estendeu até a terra. Tentou de tudo contra o nosso Cristo, porém Ele é vencedor, amém? Ele é vitorioso, Ele venceu, amados. Ele venceu, né? E nós, tendo essa certeza, esse é o nosso instrumento que nos garante vitória diante de todas as batalhas que enfrentarmos nessa vida. Jesus venceu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e com Ele nós podemos ser mais do que vencedores, amém? Então não depende de você, depende da tua fé, como o pastor abriu muito bem, naquilo que Ele fez por você. Aquilo que Ele conquistou na cruz por você. Essa é a grande diferença. O sangue dele que nos resgatou, amados. Amados, jamais conseguiríamos. Você pode tentar do teu jeito. A Bíblia diz, né, que os nossos atos de justiça para Deus não passam de quê? Trapos de imundícia. Mas quando Ele olha para a minha vida, aleluia, e Ele olha para a tua vida, e Ele vê o sangue do Cordeiro, meu irmão, passei agora uma situação, né? Essa é a barreira, lembrei do lance dos cupins, é a barreira química. Quantos entendem aí de cupim? Lá em casa, nossa, essa coisa de batalha espiritual vem passando, todos passam, né? E lá em casa, a gente mora lá naquele endereço, acho que há 20 anos, e a gente nunca teve problema com cupim. E, de repente, rapaz, apareceu assim, comecei a ver aqueles bichinhos que a gente acha tão bonitinho, que vem na luz, né? Às vezes a gente que vem na luz, que bonitinho, não faz mal para ninguém, deixa aí. Está procurando um lugar na tua casa para fazer ninho, meu irmão. Assim é o diabo, sabe? Procurando brechas, né? E aí, rapaz, e a gente... aí chamamos, né, íamos fazer uma obrinha lá, poxa, a gente precisa ver o negócio do cupim. Meu Deus, quando chegou lá, olha, tem uma diferença, tem o cupim de solo, né, que esse é o mais poderoso, né, que ele fica na terra e tal, e aí, olha, eu não sei, de repente vocês também não sabem disso, gente, faz estrago, ele entra nos conduítes, tu crê num negócio desse? Olha o estrago, ele pode fechar curto, ele entra, sabe, na parede, no concreto. Amados, conclusão, eu não dormia, eu ficava pensando nos cupins. Onde é que está aí? Olha que loucura. Uma batalha, minha casa, Jesus. Entendeu? E assim, Deus usa todas as situações para falar conosco. Meu irmão, tu está muito apático, cadê as tuas armas? Sabe, o diabo não deixou de ser diabo, eu quero te dizer, mas o crente, o filho de Deus, ele fica escolhendo, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou entrar na carne. De que lado que eu vou ficar hoje?
A gente fica nessa coisa, mas o diabo vai tentando. E uma coisa interessante, só para encerrar esse assunto aí, né, que nós chamamos lá o nosso querido Alan Jones lá, e aí, exterminador de cupins, glória a Deus, aleluia. E aí, rapaz, ele preparou um negócio, uma parada que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Uma barreira química. Uma barreira química que você fura alguns pedaços, né, ou o solo, né, e conclusão, aquele estrago, a cozinha, amados, eu coloquei a mão assim, afundou, tinha um móvel lá, né, pré-fabricado, o negócio estava totalmente oco, o estrago estava silencioso. Engraçado que fica a capinha de... Está tudo bem aqui, mas estava um buraco, abriu o armário, o troço estava tudo arrombado. Queridos, como está a nossa vida? Assim é a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. A gente está rindo, mas é sério demais. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é essa barreira química. Ele olha para a tua vida, ele olha para a tua casa e ele vê o sangue na verga das portas. Ele vê que aqui eu não posso. Aqui tem um povo protegido. Aqui tem um povo que foi resgatado. Aqui tem um povo que foi comprado pelo precioso sangue, que não tinha pecado, por amor de nós, se fez pecado. Isso é lindo demais, amados. Mas tem aqui um segundo ponto. E pela palavra do testemunho, meu irmão, eu quero te dizer que essa Bíblia é maravilhosa. Essa palavra, esse testamento, né, a tua herança está toda aqui dentro, né? Mas não adianta ficar só aberto no Salmo 91. Amém? Eu falo para vocês aquilo que já aconteceu comigo. Eu achava que o Salmo 91, né, a gente tenta carregar a Bíblia como se fosse um talismã. Quero te dizer que o diabo não tem medo disso. Amém? Mas ele teme e treme quando ele vê um crente, um filho de Deus posicionado, que vive a palavra. Esse tem autoridade para me expulsar. Esse tem autoridade para ser uma pedra no meu sapato. Amados, como nós estamos, o que nós queremos ser? Crente de enfeite, crente do Paraguai, misericórdia, meu irmão. Quando chegar a luta, quando a luta se levantar, eu quero te dizer que não vai ter para onde você correr. Amém? Precisamos viver a palavra. Não basta só você saber que está escrito, não basta só você dizer. Ele não se importa, olha só, aliás, que você frequente igreja, sabia disso? Ele não se importa que você poste aquelas coisas lindas, maravilhosas, que você posta na tua rede social. Mas quando você se levanta para viver, e às vezes, como diz aqui, isso envolve sacrifício, amados. Jesus falou isso. Aquele que amar a sua vida por amor de... Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Muitas vezes, obedecer à palavra, amados, é um sacrifício. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas vale a pena, isso te traz autoridade. Amém? Vamos lá, vamos seguindo. Nas nossas guerras, Tiago 4, aleluia. Glória a Deus. Vida, me presta o meu celular, por favor. Glória a Deus. Amém? Tiago 4, do 1 ao 4, vamos lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, olha isso, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
precisamos entender as guerras que nós estamos vivendo. Eu quero te dizer, meu querido, que existem guerras que estão minando as nossas forças, que estão nos enfraquecendo, que estão roubando tantas coisas de nós, e são guerras que Deus nunca mandou para você estar à frente. Gente, que silêncio, alô? Amém? Eu sei, bateu forte em mim, eu sei. Vou bater mais um pouquinho. Mas calma, vai vir um anestésico do céu, amém? E aí, nós entramos em guerras, meus amados, como o texto fala, sabe? E a motivação, existem guerras ilegítimas. Deus não está nesse negócio. Amém? E a gente está travando aquela batalha, e nós estamos perdendo, e nós estamos enfraquecendo, e nós podemos morrer nessa guerra, se não abrirmos os nossos olhos espirituais e entender o nosso chamado, amém? E nos posicionarmos do lugar certo. Vou te dar um exemplo abra lá, vamos lá no Antigo Testamento, falando de guerras, nós precisamos... Tem tantos textos lá no Antigo Testamento, né? Separei um aqui, segundo livro de Crônicas, aleluia! Se você está aqui, diga glória a Deus. Amém. Não deixa pregar só para mim, não, meu irmão. Interaja, amém? Coopere. 2 Crônicas, capítulo 18. Aleluia! Então... Quais são as guerras que nós estamos lutando, amados? São as guerras de Deus. Deus está nesse negócio. Quantos lembram aí Gamaliel, o conselho de Gamaliel, maravilhoso. Quando os discípulos começaram a pregar o evangelho, ele dá um conselho, ele fala assim, olha, tanta gente se levantou e carregou seguidores. Deixa eu te falar um negócio, se isso daí vem do homem, vai perecer, assim como começou, vai acabar. Mas se isso vem de Deus, aleluia, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Olha que conselho maravilhoso. Ou seja, se você está lutando com Deus, se você está do outro lado, meu irmão, é claro que você vai perder. É claro que você vai perder. Amém? E eu lembro também de uma passagem, né? Lá em 1 Samuel, né, o profeta Samuel, ele unge, né, o primeiro rei de Israel, quem lembra? Saul. E aí ele unge Saul, e Saul erra feio, desobedece a Deus. E aí Deus fala para Samuel que ele tinha se arrependido de ter colocado Saul no trono de Israel. E aí... A Bíblia diz, né, acho que é 1 Samuel, capítulo 16, uma coisa assim, que quando ele recebe aquela repreensão, quando Samuel ouve aquilo que Deus ia tirar, ele tem pena de Saul. E aí Deus repreende o profeta e diz assim, olha só, até quando? Até quando você vai ficar com pena daquele que eu não quero mais? Enche o teu chifre de azeite, vai para a casa de Jessé, o belemita, e unge o outro rei. E às vezes a gente está assim, amados. A gente tem que estar conectado com Deus, com aquilo que Deus quer. Eu lembro dessa passagem, dessa exortação de Samuel. Às vezes a gente fica com peninha com aquele que está afrontando Deus. Deixa eu te falar, pecado de desobediência na Bíblia é classificado como feitiçaria. Saul estava sendo como um feiticeiro. Amém? Existe muito feiticeiro gospel, sabia, amados? Que sabe o bem que tem que fazer, não faz. E está oferecendo uma resistência, sabe? Uma resistência subliminar a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, aqui não é diferente, né? Falei de Saul, e aí a outra pessoa aqui, Acabe, né? Versículo 28.
Amém? Aleluia! Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Qual vestes? Reais. Josafá era rei. Amém? E aí, disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, na outra versão, clamou, e o Senhor o socorreu, Deus os desviou dele. Gente, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse: este é o seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé. O cara estava ferido, mortalmente ferido, e o cara estava ali de pé, né? Até no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. Que alívio, né? Ai, graças a Deus, tudo deu certo, né? E aí, que livramento, né? O vidente Jeú, imagino, atrás da porta, esperando. Chegou, né? Chegou? Então, senta aí, escuta, né? Filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Amém, amados? Nós precisamos entender qual é a guerra que nós estamos vivendo. O texto, né, fala aqui de dois reis, né? Um estava fazendo aquilo que era mal ao Senhor, que era o rei de Israel, o rei Acabe, e ele estava numa sucessão de erros. Começou instalando a adoração através da sua liderança omissa. Ele permite que a sua esposa Jezabel implante adoração a Baal em Israel. Isso é terrível aos olhos do Senhor. Não para por aí e continua. Tem um outro episódio, né? Ele usurpa a vinha de Nabote. Quem conhece o texto? E é nesse momento que Deus envia o profeta Elias e lança um juízo sobre a casa de Acabe. E o texto é tão maravilhoso e revela o coração desse Deus tremendo. Amados, arrependimento é uma poderosa arma de defesa. Deixa eu te falar, se você for repreendido pelo Senhor, recebe a palavra, recebe o confronto, meu irmão. Não atira para o lado, não atira para a direita, não manda de volta, não. Sabe, examine o homem a si mesmo, como diz Paulo lá em 1 aos Coríntios, amém? Receba a repreensão do Senhor. E Acabe, ele quando recebe aquela palavra dura de Elias, vou fazer contigo o seguinte, eu vou cortar a tua casa, assim como eu fiz com Jeroboão, eu vou exterminar da face da terra, não haverá descendente. E ali o texto, não vou te mostrar porque senão a gente não sai, mas vocês estão me acompanhando? Amém. Glória a Deus. E aí, no texto, Acabe se humilha, Acabe se arrepende. E Deus manda a palavra para o profeta. Olha só, você não está vendo que Acabe se arrependeu? Aquilo que eu falei não virá nos dias dele, virá nos dias do seu filho. Ou seja, acabar com a sua descendência. Só que a gente percebe que foi um arrependimento,
Sabe aquela coisa que você vem no culto, você chora nos louvores, mas na segunda-feira você volta de novo para o mesmo vômito. Você fala para Deus, me perdoa, não vou fazer, e aí a gente está lá de novo, sabe? Foi mais ou menos assim com Acabe. Acabe teve um momento de arrependimento, teve o perdão do Senhor, mas ele persistiu no erro. No capítulo anterior a esse que eu li, ele usa de violência com o profeta Micaías, manda prender o profeta, porque ele dá uma palavra dura para ele, e mantém ele no cárcere com pão de angústia, com água de angústia. E aí, o que acontece? É com essa pessoa que Josafá, um homem bom, um rei bom, que estava seguindo os caminhos do Senhor, tinha o temor do Senhor, faz aliança. Né? A aliança é através do casamento entre as duas casas, mas ele sobe aquela guerra, uma guerra que não era de Deus. Uma guerra que Deus não estava, pelo contrário, havia uma palavra que tinha sido liberada para Acabe. Acabe sabia daquela palavra, e ao invés, o único caminho para Acabe era o seguinte: se arrepender. Se arrepender de todo o coração. E aí, ao invés de arrependimento, ele se disfarça e vai para a guerra. Amados, que coisa triste é a gente entrar na casa do Pai com disfarce, com máscara, mascarado. Paz do Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Acabe. Serviu, adiantou para ele. Ele conseguiu se livrar da palavra de Deus. A flecha achou. Meu irmão, onde você estiver, o teu pecado vai te denunciar. Para o pecado só existe uma forma: confessa e deixa. A palavra de Deus diz isso. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confessa. Graças a Deus que Ele deixou uma porta. Jesus é a porta, amém? Jesus é esse lugar que você pode se refugiar, mas precisamos ser sinceros, verdadeiro. Tira o disfarce, meu irmão, tira a capa de crente, sabe, do super crente, super santo, sabe? O problema está acontecendo com todo mundo, contigo está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Vamos ser verdadeiro para o Senhor. Quero te dizer que na batalha esse disfarço não vai adiantar. Eu lembro também de um momento, meu Deus, deixa eu ver aqui a hora, senão eu perco a hora, 8h20. Que tem duas tribos lá no Antigo Testamento, a tribo de Efraim, Juízes, livro de Juízes, não me lembro onde é que está, posso mostrar depois a passagem, mas Efraim e os gileaditas, eles começam a guerrear entre si por causa de Jefté, né? Jefté faz uma batalha ali, não permite que a tribo de Efraim vá para a guerra, e aí, meu irmão, o que acontece? Existe um decreto, só que existia uma forma, um linguajar. Os da tribo de Efraim tinham um sotaque, e eles não conseguiam falar uma palavra, cibolete, chibolete, eles falavam cibolete. Né? E eu quero te dizer, às vezes você está dentro da casa de Deus, às vezes você está disfarçado, mascarado, de todo certinho, às vezes você tem até um linguajar gospel, sabe? Às vezes você fala até uma linguagem muito parecida, mas eu quero te dizer que isso, diante da luta, não nos dá vitória. Amém? Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos deixar, amados, em nome de Jesus, todo esse pecado de lado, reconhecer aquilo que Cristo fez por mim, por você, na cruz do Calvário, se converter de todo o coração, criar vergonha na cara, desculpa o termo, meu irmão, sabe, mas ser crente de verdade, meu irmão, sabe, porque você fica nessa brincadeira, sabe, meu Deus, você acha que isso vai te levar aonde? Isso vai te levar a uma vida de derrota, de
fracasso. Eu quero te dizer, a vitória já foi liberada na cruz do Calvário. Cristo bradou lá quando ele disse, está consumado. A minha vitória, a tua vitória está consumada. Mas existe um preço, meu irmão, e é sacrifício, é viver o evangelho. Quando, pastora? Domingo tá bom? Todos os dias, meu irmão. A hora que você acorda, até a hora que você fecha os olhos. Todos os dias precisamos viver esse evangelho, amém? Não só da boca para fora, meu irmão, em nome de Jesus, mas precisamos viver, colocar em prática isso na nossa vida. Abra aí Mateus 24, último texto, não vou abrir mais não. Mateus 24, essa é, aleluia, glória a Deus, xaramanaço. Jesus, Tu és bom, Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Meu irmão, ajusta o teu relógio espiritual aí, o teu, no tempo que você está inserido. Obrigada, minha amada. Mateus 24, versículo... Amém. Versículo 4... E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sublinha isso na tua Bíblia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amados, sabe qual é a maior guerra que nós estamos enfrentando? A maior guerra não é aquela do... aqui tudo veio se cumprindo. Falei para você ajustar o teu relógio. Eu creio que nós estamos nesse tempo do versículo 10, dos escândalos, do ódio, do amor se esfriando. Essa guerra, amados, essa é a pior guerra, porque não é lá fora, não é em trincheiras. Olha para a pessoa do teu lado. É por aquele que Jesus morreu. É por aquele que o sangue dele resgatou. Essa é a pior guerra. Essa guerra está sendo travada nos nossos dias. E qual é o meio? Qual é o instrumento que Satanás encontrou para fisgar o povo dele, o povo de Deus? É o ódio, meu irmão. O ódio. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender um nascido de novo com um discurso de ódio, meu irmão. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Esse não é o evangelho que eu creio. Esse não é o evangelho que Jesus morreu e se sacrificou. Esse não é o evangelho, amados. O que houve, gente? Qual foi o falso profeta que te enganou, meu irmão?
Cibolete. Será que você não sabe que o nome de Jesus, esse nome, é o nome mais conhecido de toda a terra, dos céus da terra e debaixo da terra? Que esse nome, amados, é vitorioso. Tantas perseguições e não conseguiram apagar esse nome. Quantas pessoas gostam de carregar esse nome? Quantos Acabes atraem os Josafás, os inocentes? Igreja do Senhor, Deus nos deu o Espírito Santo, espírito de sabedoria, de conhecimento, amados. Veja se você está sendo bucha de canhão. Veja se você está sendo manipulado por algum Acabe da vida. Em nome de Jesus, desperta, igreja. Desperta. Nem todo que diz Jesus Cristo é o Senhor naquele dia. Muitos falaram Senhor, mas nunca tiveram, nunca conheceram. Deus está contigo? Você está com Deus? Você pode afirmar? Amados, isso tem falado muito forte no meu coração. Essa é a guerra que está enfraquecendo a igreja do Senhor. Que oração, meu irmão, que a gente vai fazer? Eu vou falar qual é a oração que eu vou fazer. Eu vou orar pela igreja do Senhor. A igreja que foi chamada para fazer diferença. A igreja que foi chamada para ser sal, para ser luz nas trevas. A igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que precisa se ataviar para encontrar com o noivo. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Sabia disso? Está na tua Bíblia. E o diabo pode te acusar. Ele vai em cima da palavra buscar brecha na tua vida. Deixa eu ver se ele é crente mesmo. Deixa eu ver se ele está vivendo mesmo o evangelho, ou se ele está fazendo como os filhos de Seva, sai em nome daquele a quem Paulo prega. Vê como é que terminou essa história. Você precisa conhecer o teu Deus, você precisa ser íntimo com o teu Deus, e você precisa viver a palavra do seu testemunho, amados. Que guerra é essa que você está fazendo, meu irmão? É a guerra da carne? Deus não está nesse negócio. De que lado você está? Do mundo? Desse sistema decaído? Desse sistema onde Satanás reina? É isso que dita os teus valores, meu irmão? Deus não está nessa guerra. Vamos guerrear as guerras do Senhor, meu amado, porque é nas guerras do Senhor que nós temos a vitória. É nas guerras do Senhor, amém? É por isso que nós temos sido muitos abalados, enfraquecidos, porque o diabo encontrou uma brecha. O ódio, meu irmão, larga fora isso, o ódio, meu irmão. Isso é que está fazendo um esfriamento e você não percebe. Está esfriando o amor. Pastor Júlio abriu o culto tão maravilhoso, falando sobre a fé. Paulo vai falar aos Gálatas da fé que opera pelo amor. Ai, Jesus. O amor. Sabe, a Bíblia diz isso. O amor, amados. Saber que Deus te ama também é uma diferença muito grande na guerra. Que Ele não vai te abandonar. A palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus. Mas se você deixa o ódio entrar no teu coração, então o amor esfria. E onde não tem amor, amados, o medo reina.
E é onde ele te pega, é onde ele consegue te intimidar, é onde ele consegue fazer você acreditar que tu não é nada. Quem é você para querer isso, para pedir isso? Quem é você? Por quê? Como é que está o nível? Como é que está lá o nível do amor, meu irmão? Como está? Eu sei como a gente precisa se arrepender. E olha, ontem, meu Deus, eu louvo a Deus pela sala de oração. Eu louvo a Deus. Amados, foi num momento de guerra tremenda que Deus me levou, me tirou daqui, me levou lá para o IHOP, lá em Kansas. Não tinha condições nenhuma, estava tudo desabando debaixo dos meus pés, e Deus me levou lá numa fonte maravilhosa. Bebe dessa fonte, filho, bebe dessa fonte. E eu fiquei assim impactada. E nós temos aqui todo sábado sala de oração. Ontem, amados, sem brincadeira, eu não ousei orar, levantar para orar, porque Deus estava bradando aqui nesse lugar, através da boca dos meus irmãos. Através da boca dos meus irmãos, eu estava vendo aqui o Senhor se movendo, falando, cada palavra se encaixando. Eles não sabiam o que Deus tinha colocado no meu coração. Queridos, eu quero te dizer, Deus é vivo, Deus é real, meu irmão. Para de ficar brincando de crente, meu irmão. Conheça esse Deus maravilhoso, que te ama, que espera por ti todos os dias. A maior luta, se você quer saber, meu irmão, é para que você permaneça. Permaneça, persevere. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É muita luta, meu irmão. É muita luta, tentando fazer você desistir, tentando fazer você jogar a toalha, tentando apagar essa lâmpada, essa luz que está você, tentando fazer deixar de queimar, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. Vem a tribulação e o diabo sopra nessa chama, meu irmão. Vem as decepções, as frustrações, as traições, e sopra a chama. E a gente às vezes fica, quer saber? Não vou buscar esse avivamento, não vou acender, não vou reacender nada não. E aí ele vence a batalha. A palavra de Deus diz lá em João: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiser. Autoridade, meu irmão. Seja um crente com autoridade, que possa oferecer resistência às trevas. Quando vier o dardo inflamado do ódio, você apaga e você diz: aqui não vou replicar. Eu vou replicar o que Cristo fez na cruz. Eu vou replicar a palavra do seu testemunho. Ela é real. Essa palavra que eu vou passar adiante. Se for o ódio, meu irmão, está debaixo dos meus pés. Isso é instrumento de Acabe, meu irmão. Em nome de Jesus. Quem é você nessa guerra? Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor.